Olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a que hora você esteja assistindo a esse vídeo, seja lá em que momento esse vídeo chegou na sua vida, saiba que com certeza não é por acaso. Hoje eu vou fazer um convite muito claro e bem pertinente para os momentos em que estamos vivendo. Hoje, o mundo aceita a intolerância como uma bandeira. E saber que isto já é uma doença, um câncer que corrói a nossa sociedade há tanto tempo, nos dá uma tristeza, nos dá uma sensação de que, por mais que evolua a sociedade, nós ainda estamos presos a uma triste realidade. A coisificação, a divisão do ser humano. Nós somos uma única raça, a raça humana. E temos tanta coisa em comum, temos tanta vida, temos a nosso favor uma natureza incrível, possibilidades inomináveis de crescimento, sempre que juntamos as nossas forças e as nossas energias. Mas estamos nós aqui discutindo o sexo dos anjos, quando na realidade o que nós deveríamos estar era nos juntando a nossa força e aproveitar toda essa fase incrível que estamos vivendo no mundo, com tanto conforto, tantas possibilidades, tanta tecnologia. Pois bem, eu sou Keller Damasceno, psicanalista, e aqui a gente conversa sobre as coisas da mente de uma forma simples, descomplicada, para que você veja que a sua saúde mental é algo importante e indiscutivelmente necessário. Que nós podemos estar nos cuidando, nos tratando e resolvendo problemas que às vezes parecem tão difíceis na vida, mas que apenas nós não sabemos lidar com a realidade e com a nossa mente ao mesmo tempo. A saúde, ela já vem sido dita há tanto tempo que ela é um conjunto muito mais complexo do que nós imaginamos. E manter a mente e o corpo são, equilibrados, pode também nos ajudar a transformar a nossa sociedade, trazer a paz, a alegria, a plenitude. Então, eu convido vocês a ficar comigo e a tentar compreender um pouco mais de todas essas coisas que nos fazem tão infelizes, mas que nós fazemos força para permanecer da mesma forma. A mudança é necessária. Eu convido você a ficar comigo e assistir até o final, que você vai se surpreender, com certeza. Vamos? Você já ouviu falar em Hannah Arendt? Quem foi? Por que será que Hannah importa? Hannah Arendt, ela viveu entre 1906 e 1975. Ela foi uma filósofa e teórica política da Alemanha. Ela era judia e fugiu do nazismo e construiu sua obra principalmente nos Estados Unidos. Ela não gostava de ser chamada de filósofa. Ela preferia ser chamada de teórica política. Porque o seu foco era entender o mundo real, o comportamento humano, a sociedade e o sistema de poder. Exatamente o que nós estamos fazendo agora, um século depois do seu nascimento. O que Hannah Arendt ela estudou? E por que isso é tão relevante? Arendt tentou responder uma pergunta muito incômoda. Como pessoas comuns podem participar de coisas extremamente cruéis? Ela investigou isso analisando fenômenos como o nazismo, o stalinismo e o comportamento coletivo. A ideia mais famosa de Arendt foi a banalidade do mal. Será que isso lembra alguma coisa que nós estamos vivendo nesse momento? Feminicídio, né? Ataques cruéis contra grupos minoritários, né? É uma quantidade de ismos que nós vivemos neste mundo, né? Uma divisão, feminismo, machismo, gordofobismo, e nós podemos dizer aí quantas coisas, quanta violência, quanto mal parece simploriamente visto de uma forma natural. Nós conseguimos banalizar o mal que nos atingem os nossos filhos e o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Durante o julgamento de Adolf Eichmann, um dos responsáveis pelo Holocausto, Arendt percebeu algo perturbador. Que esse homem, o Adolf, ele não parecia um monstro. Seria muito mais fácil se o mal tivesse vestes, se o mal tivesse um pressuposto, uma cara, não é mesmo? De longe nós viríamos, nossa, essa pessoa é mal, então
eu vou desviar o caminho. Mas, no julgamento deste homem, que havia feito tanta atrocidade durante o Holocausto, Arendt percebeu que ele não parecia um monstro, que ele não era um psicopata e que ele parecia apenas um burocrata comum. Daí nasceu na mente de Arendt um conceito, que o mal ele pode ser cometido por pessoas normais, que simplesmente deixam de pensar criticamente e passam a obedecer. Isso muda tudo. O perigo não está nos vilões, mas sim na ausência de reflexão. Quem não pensa ou se obriga a seguir a turbe, acaba podendo cometer muito mais mal do que imagina. Isso é muito perigoso. Na obra Origem do Totalitarismo, Arendt analisa regimes como o nazismo e o stalinismo, e ela mostra que esses sistemas, eles controlam não só a política, mas a realidade das pessoas. Destroem a individualidade e transformam pessoas em peças para uma engrenagem maligna. Afinal de contas, quando você não pensa ou não se força ao conhecimento, você se força a acreditar em tudo que te diz. Por isso, já faço um convite. Não acreditem em tudo que eu estou dizendo. Eu vou deixar na descrição os nomes dos livros que nos fez, né, pensar neste episódio de hoje do nosso canal. E eu peço a vocês que não acreditem em mim. Investiguem. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Nós temos inteligência artificial, nós temos Google, nós temos um monte de lugares onde podemos pesquisar de forma rápida. Então, a informação está a um clique das nossas mãos. Não acredite no que eu digo, mas pensa comigo. Junte-se a mim para que nós não nos transformemos e não façamos com que os nossos filhos e netos se transformem em verdadeiros monstros por apenas acreditar. E com toda esta avalanche de informações, é óbvio que nós temos informações maravilhosas e péssimas informações. Então, se permita a conhecer, se permita a duvidar. Não seja um ser humano de fé, acreditando em tudo que chega até você. Seja um ser humano de dúvida, porque a dúvida te leva ao conhecimento. A filosofia, ela não é formada por respostas. Ela é formada por dúvidas. Quando o homem parou para pensar quem eu sou, de onde vim, para onde vou, nem sempre ele obteve uma resposta absoluta. Temos teorias, teses, mas seguimos pensando nas possibilidades e probabilidades. Continuemos a falar sobre o estudo. Lembrando que pensar é um ato ético. E para Arendt, o pensamento não é só uma coisa intelectual. Ele é uma necessidade moral. Ela defende que quem pensa, questiona, quem questiona, resiste, e quem não pensa, pode obedecer e acreditar em qualquer coisa. Pensar é o que realmente impede o ser humano de cometer atrocidades sem sequer perceber. E por quê eu trago esta pensadora, esta filósofa, para a nossa realidade dos dias de hoje? Porque esse pensamento, ele é tão importante e se encaixa tão ferroneamente na nossa realidade. Porque o mundo moderno continua, mesmo depois do Holocausto, da Primeira e da Segunda Guerra, mesmo depois de tantas abjeções, objetividade, nós ainda estamos nos polarizando politicamente. Nós ainda vemos, e vemos muito mais porque hoje as informações, elas decolam simultaneamente. Discursos de ódio, manipulação das massas, obediência cega a grupos, líderes e ideologistas que transforma uma mente preguiçosa em uma arma de executar, de matar, de distribuir ódio. Arendt, ela nos alerta que o perigo não é só o mal explícito, porque desses nós conseguimos ainda nos defender, mas do mal normatilizado, aquele que nós achamos comum, necessário, aqueles que dividem o simples, que tira da vista e marginaliza aqueles que não estão sequer tentando tirar de você a paz, a vida. Não está ali te ocasionando nenhum tipo de perigo. Gente, isso é muito perigoso. Quando o indivíduo perde o contato com a consciência, ele se torna capaz de qualquer coisa, inclusive de coisas contra si mesmo.
Para Arendt, e trazendo aqui para uma linguagem mais psicológica, se a banalidade do mal se aproxima de um funcionamento automático, um sujeito que não se escuta, não se percebe, que não se reflete, age por condicionamento, medo e desejo de pertencimento. Hannah, ela não estudou monstros. Ela estudou pessoas comuns, enfermeiras, médicos, burocratas, soldados. E provou que essas pessoas comuns são ainda mais perigosas do que monstros intencionais que querem fazer o mal, que desejam o mal, que fazem o mal com intensidade. Porque, no fundo, a pergunta que fica não é sobre ele, é sobre nós. É olhar para nós e pensar no que somos capazes de fazer para o outro quando nós acreditamos que o outro é inimigo. É como colocar um capuz na cabeça de um bebê e dizer para os adultos que esse bebê veio para nos matar. Não olha, você não tira o capuz e não vê o que tem debaixo. E ataca. Ataca aquele que nem sempre pode sequer se defender, quanto menos lhe fazer mal. Você está conseguindo pensar comigo como é importante esse pensamento? Com certeza. Com certeza. Com muita certeza. Hannah Arendt ajuda muito a ler os nossos dias de hoje. Com muita clareza. Com uma clareza tão grande que chega a ser incômodo. O ponto central nela não é que todo conflito é ruim. E não é. É que, para Arendt, uma sociedade, ela precisa de pluralidade. Pessoas diferentes, perspectivas diferentes, interesses diferentes, em um mundo comum onde se fala, se escuta, se julga e se age politicamente. O problema não é nada disso. O problema começa quando a diferença deixa de ser uma pluralidade e vira uma desumanização. Quando o espaço público deixa de ser lugar de pensamento e vira arena de slogans, medo, caricatura, obediência de grupo. Para ela, o juízo político saudável exige capacidade de pensar. E nós temos que partir do lugar do outro. O que a tradição arendiana chama de pensamento representativo. Ou seja, todo mundo tem direito à representatividade. E aqui é que a comparação com o presente fica muito mais forte. Hoje nós ouvimos falar claramente e com muita displicência sobre homofobia, gordofobia, etarismo, xenofobia, misoginia, machismo e até certos radicalismos identitários ou reativos que não operam apenas como opinião divergente. Frequentemente, eles funcionam como máquinas de redução do outro. O outro deixa de ser pessoa e passa a ser um rótulo. Funciona como uma ameaça, um estorvo, símbolo de inimigos. Isso é profundamente arendtiano. Quando o sujeito já não encontra no outro um ser humano singular, mas como categoria pronta, ele fica mais vulnerável a repetir crueldades de modo automático, banal, justificando tudo em nome de uma ideologia, tradição, algoritmo, religião, tribo ou ressentimento. No caso, por exemplo, da homofobia, a psicologia vem mostrando há muito tempo que o preconceito, a discriminação, a violência contra pessoas gays e lésbicas são questões de saúde mental muito relevante. Não é só uma discordância moral. Esse tipo de hostilidade, ela adoece, silencia e exclui. Pela lente de Arendt, isso não é apenas o preconceito privado. É um empobrecimento do mundo comum. Porque as pessoas, elas se negam a certas pessoas o direito de aparecer publicamente exatamente como elas são. Na gordofobia, acontece algo muito semelhante. A OMS, ela entra num consenso científico internacional e aponta que o estigma do peso produz exclusão, piora do cuidado em saúde, dano psicológico e até comportamentos associados com a piora da saúde. Inclusive, aumentando o estresse. Evitação de atendimento a padrões alimentares, desorganização. Em termos arendtianos, o corpo deixa de ser vivido como expressão humana e vira prova de moral, usada contra o ser que carrega um corpo, usada para humilhar a pessoa.
o peso, o corpo da pessoa é reduzido a uma aparência e a uma disciplina corporal, como se o valor humano pudesse ser medido pelo corpo, socialmente aceito. Aí vem o etarismo, que é outro exemplo, que também se encaixa perfeitamente nessa análise. A OMS, ela destaca e afirma que a disseminação global oferece um marco prático de validade. O ser só é válido de tal idade a tal idade. Quando uma sociedade define que o idoso é descartável ou o jovem é inútil, fútil, incompetente por essência, essa sociedade interrompe uma troca de geração, uma troca de conhecimento entre as gerações. E substitui a experiência por um estereótipo. A gente diria que isso destrói a continuidade do mundo comum. Porque uma sociedade saudável, ela depende justamente da convivência entre os que chegam antes e os que estão chegando agora. Quebrar isso, amputar isso, retirar isso da normalidade do natural, é permitir que se acabe a cultura. Nós não vivemos um mundo mais onde nós mostramos as nossas culturas, apresentamos as nossas culturas aos novos e aprendemos com as novidades que os jovens nos trazem. Na xenofobia, o paralelo ele fica ainda mais forte e muito mais cruel. A OMS ela destaca que migrantes e refugiados frequentemente enfrentam a xenofobia, discriminação e barreiras de acesso a serviço. Isso afeta a saúde, a segurança, a integração. A lógica xenofóbica, ela quase sempre defende uma ficção. A de que o estrangeiro não é alguém com história, com família, com necessidades, mas um bloco ameaçador. Arendt, ela própria já foi uma refugiada e entendeu profundamente o que acontece quando o pertencimento político de uma pessoa é corroída e ela passa a ser tratada como alguém que pode ser tolerado ou descartado conforme a conveniência do grupo dominante. E aí nós vamos falar de coisas que eram para ser, honestamente, apenas um movimento intelectual. Falar sobre o feminismo e o machismo aqui é importante. Nem toda tensão de gênero é patológica. Há conflitos reais, históricos e materiais. O feminismo, em sua base mais séria, é uma crítica às estruturas que produzem desigualdade, violência, restrição de direitos. Um organismo internacional que associa a igualdade de gênero à sociedade mais saudável. Esse movimento, inicialmente, é um movimento pacífico e ele prospera, porque tem que prosperar. Essa igualdade, ela é necessária. Nesse sentido, existe o lado positivo e correto e civilizatório, ético e necessário. O feminismo, ele amplia a presença de mulheres em espaços públicos e corrige antigas noções de não pertencimento. O lado negativo, ele só aparece quando o movimento justo acaba perdendo o juízo e passa a operar por essencialização. Todo homem é opressor. Toda mulher é manipuladora. Né? Aqui nós estamos falando da opinião feminista extrema e machista extrema. Nem toda mulher é manipuladora e nem todo homem é opressor. Todo conflito não gera violência. O conflito, ele pode ser apenas opiniões que se divergem. Toda discordância não é um ataque. Discordar é forma de perspectiva diferentes. Quando eu estou no meu local de perspectiva, eu vejo de forma diferente. Quem nunca viu aquele meme do 69, né? Então, a pessoa que está do lado de lá vê um número, 69. A que está do lado de cá vê 96. Qual que é o certo? É só uma questão de perspectiva. Quando o machismo, ele acaba trazendo esse núcleo nocivo que naturaliza a assimetria de poder entre os seres humanos, apenas por uma questão de gênero. Ele passa a ver o gênero feminino como um lugar de humilhação. E isso por si só já é uma violência. Ainda existe um ponto de vista delicado, que precisa ser dito, sem caricatura. Parte da adesão masculina contemporânea e discursos reativos nasce da desorientação identitária. Perda de pertencimento e medo de inutilidade e ausência de modelos maduros de masculinidade.
é exatamente quando o homem acredita que porque a mulher está ganhando espaços que antes não eram tidos como espaços femininos, eles estão perdendo. Gente, tem espaço para todo mundo nesse mundo. Nós devemos sermos julgados pelo nosso gênero ou pelas nossas capacidades, né? E é uma demonstração de fraqueza. Quando eu acredito que eu tenho que manter o outro de uma maneira mais fraca e vulnerável para que eu seja mais forte, né? É inútil dividir as pessoas por idade, por país em que nasceu, por sexo, né? Ou por sexualidade. A ausência de modelos maduros na masculinidade, ela não justifica a misoginia, mas explica por que narrativas simplistas ganham força entre homens frustrados ou feridos. Relatórios recentes da ONU mostram que mulheres mulheres alertam que a manosfera e a misoginia online estão se tornando um desafio sério à igualdade de gênero. Precisamente porque transformam a dor masculina em identidade hostil e organiza isso digitalmente. E é aqui que entra um fenômeno que a gente chama aqui de red pill. Jovens, em termos contemporâneos, esses jovens, eles sentem tanto medo do diferente que eles se afastam e começam a agir de forma a repelir o que era para complementar. O homem e a mulher, eles se complementam. Sendo eles héteros ou homoafetivos, nós temos uma vivência entre os seres masculinos e femininos, para que haja um equilíbrio. Mas o medo de chegar e de conhecer aquilo que é desconhecido para ele, transforma ele num reator que repele e que tenta enfraquecer. Para esses meninos que se denominam de homens, a mulher ela tem que ficar fraca e frágil para que eles possam dominar. E aqui não é uma questão de quem domina ou deixa de dominar. É uma questão de convivência. E sim, pode haver nessa convivência uma certa concorrência. Mas o que eu vejo hoje é que esses meninos, eles temem a concorrência. Talvez por não querer olhar a realidade, que o sexo que ontem se dizia frágil é apenas mais um ser capacitado, desde que esteja pronto para crescer. E que nós podemos crescer todos juntos, e não uns contra os outros, mas uns a favor do outro. Né? Esse ecossistema digital que vende aos homens uma mistura de denúncia e ressentimento, uma suposta superioridade, uma falsa lucidez sobre as relações. O lado positivo, quando existe, está em nomear dores que muitos homens de fato sentem e não sabem formular. A rejeição, a falta de propósito, a confusão afetiva, a solidão, a crise que ele se encontra nestas mudanças de papel social. E o lado negativo é o que a gente vê, é gravíssimo. Quando essa dor é convertida em desprezo pelas mulheres, um culto à dominação, teorias conspiratórias de gênero e incentivo à hostilidade. Parente, se ela estivesse aqui nesse momento, ela reconheceria aí um mecanismo típico das massas. Indivíduos atomizados, ressentidos e sem mundo comum. São facilmente capturados por narrativas totalizantes que dão pertencimentos a um e troca um pensamento óbvio por narrativas individualistas, que faz com que o indivíduo torne como se só seu um polo. Também precisamos falar de ambientes que intensificam tudo isso. Pesquisas recentes mostram maior hostilidade política entre nós, usuários das redes sociais. A Unesco vem insistindo que a alfabetização midiática é central para enfrentar desinformações, discursos de ódio e intolerância. Em linguagem arendiana, quando o espaço público é colonizado pela velocidade, pela performance, pelo algoritmo, pelo tribalismo, o julgamento enfraquece. As pessoas deixam de pensar com os outros e passam a reagir para uma plateia que aplaude o louco, dançando. Então, qual a leitura aqui mais profunda de tudo isso? Que o nosso problema não é o preconceito individual, que infelizmente ainda sustentamos, né? Mas a erosão das condições de julgamento. É uma cultura que recompensa a simplificação, o escândalo, a superioridade moral instantânea, o pertencimento tribal. Nessas condições, a homofobia, a xenofobia, a gordofobia, o etarismo, o machismo e até certos excessos de reações identitárias prosperam porque oferecem algo psicologicamente sedutor. A identidade rápida é inimigo claro e utiliza
como arma a linguagem pronta, a sensação de pureza moral. A gente sabia que isso é muito perigoso, porque dispensa o trabalho mais difícil de todos, que é pensar, discernir e sustentar a complexidade sem abrir mão da dignidade humana. Bom, negativamente nós vemos um lado que explode as nossas realizações. Agora, sobre o lado positivo e o lado negativo de tudo isso, eu resumiria assim. O lado positivo é que muitos desses movimentos e contramovimentos, eles nascem de feridas reais. E aí está a minha chamada. Todos os dias eu venho aqui dizer, vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar da mente como nós teríamos que cuidar dos nossos corpos, né? Então, a gente sempre diz, se eu quebrar um dedo, se eu quebrar uma perna, se eu quebrar um pé, eu corro para o médico, para que ele possa tentar consertar de maneira mais próximo ao ideal. Enquanto que a mente, ela vai se despedaçando, se destroçando ao longo de uma vida inteira. E cheio de confusões, nós seguimos sem olhar que estamos cheios de ansiedade, de traumas, de medos, que estamos cheios de depressões, de lutos mal vividos. Nós estamos nos arrastando mentalmente. Enquanto que temos condições e já temos situações que podem transformar isso em algo muito mais leve. Você não precisa sofrer. Você precisa se conhecer e se tratar. Existe um tratamento psicológico que pode cuidar de tudo isso. Mas essas feridas reais não são tratadas. Essas feridas psicológicas, elas são escondidas e mal olhadas. E com isso, nós temos pessoas doentes falando de coisas que não conhecem. Falando de coisas que apenas é uma reação a esta dor tão intrínseca e real, mas que pode ser ressignificada com o tratamento. Essas pessoas com feridas, elas expõem desigualdades, dores invisibilizadas, exclusões antigas, medo de perda de lugar, humilhações acumuladas, crises de pertencimento. Em sociedades adoecidas, o conflito, às vezes, é o primeiro sinal de que algo está muito errado e que uma dor está sendo abafada. O lado negativo que é tão grande, que é que sem um pensamento, sem intuições maduras, a dor vira ideologia. A pauta vira identidade fechada. A identidade vira mercado. E o mercado da indignação transforma sofrimento em lucro. Influência em guerra cultural permanente. A partir daí, quase ninguém quer resolver o problema, de fato. Porque a polarização passa a render pertencimento, audiência e poder. E nesse sentido, nossa rede social está aqui cada vez mais ganhando, enquanto a sociedade cada vez mais perdendo. E como nós podemos fazer isso se movimentar de uma maneira evolutiva, humana, para que a sociedade fique mais saudável? Pela visão de Arendt, não se resolve com silêncio, nem com relativismo, nem com censura, nem com moralidade generalizada. Resolve-se construindo um mundo comum. Existe apenas um mundo e existe uma sociedade plural. Nós temos que aprender a conviver com a pluralidade. É muito singular e muito simplório dizer que um tipo de vida serve para todo mundo. Que uma roupa só veste qualquer corpo. E quando eu digo uma roupa só veste qualquer corpo, eu já não estou mais falando da gordofobia, eu já não estou mais falando do homem e da mulher. Eu estou falando da consciência. Quando a questão é consciencial, nós queremos que a nossa verdade sirva para todo mundo como verdade. E aí há um impacto muito negativo. Porque nós somos singulares e somos indivíduos. E cada um tem a sua necessidade primária a ser atendida. E nós não podemos ser tão simplórios a achar que tudo se resolve numa só coisa. Então é a minha religião que é boa? Todos têm que ser da minha religião. Se não for da minha religião, está contra mim e nós estamos contra, nós estamos ali jogando todo o nosso ódio. Gente, se religião significa se religar a um Deus, e esse Deus que o homem inventou, ele é bom na máxima, né? na sua magnitude, então, como é que, em nome de Deus, nós discriminamos, nós matamos, nós apartamos de nós, da sociedade? Nós estigmatizamos. Isso não faz sentido. Não faz sentido algum. É só o que necessitamos é de um momento para pensar em quão grave é pensar desse jeito. Isso exige, primeiro, uma regra ética e simples. Nenhuma causa é justa e nem pode ser sustentada quando desumaniza a outra pessoa. Quem luta contra preconceito não pode produzir, logicamente, preconceito e humilhação. Quem critica o excesso do feminismo, por exemplo, não pode cair em misoginia. Quem fala de masculinidade tóxica não pode, em hipótese alguma, celebrar a dominação. Quem defende a tradição não pode negar o direito
do outro quebrar as suas tradições. Quem defende diversidade não pode, em hipótese nenhuma, abolir o diálogo. Em segundo lugar, exige separar pessoas, experiências e ideologia. Uma mulher, ela não é o feminismo. Um homem não é o patriarcado. Um migrante não é a migração. Uma pessoa gorda não é um problema de saúde pública. Um idoso não é um peso para a sociedade. Um gay não é uma ameaça moral. Quando confundimos pessoas com categorias, já começamos uma violência. E aí se abre um alerta. Não podemos nos esconder com medo dessa ameaça. E quando nós olhamos o outro apenas como o outro, seja lá quem seja o outro, essa ameaça cai por terra. Terceira coisa, na nossa visão. O eixo. Nós precisamos recuperar um eixo. O que Arendt chamaria de capacidade de julgar. Ouvir uma versão que se diverge da nossa versão. Comparar as perspectivas. Ou seja, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Seríamos nós felizes se fôssemos atacados, se estivéssemos no lugar do outro? Nós temos que resistir à linguagem automática. Começar a desconfiar daquilo que todo mundo diz. Toda unanimidade é burra. Nós temos que aprender a desconfiar do prazer psíquico de odiar um grupo específico, seja lá qual grupo seja. Se você não gosta, não entra nesse grupo. Mas aí reagir contra ele já é uma doença. Eu te pergunto, quão doente você está? Quando o fato de com quem eu me relaciono te faz abrir ali uma falatória de ódio sobre o meu grupo. Quando o que eu faço no meu quarto, na minha intimidade, na minha cama, com quem eu faço, importa pra você. Quando na realidade não te prejudica em nada. Gente, coloque a mão na consciência. Se por acaso alguém aqui que está ouvindo a Psi falar, o que é que te incomoda? A vida do outro. Quando essa vida do outro não está lhe prejudicando em nada. Não está diminuindo a sua vida. Não está diminuindo a sua qualidade de vida. Não está transtornando a sua realidade, seu modo de pensar. É apenas o modo de viver do outro. Isso vale para a direita, para a esquerda, para o religioso, para o progressista, para o red pill, para o militante. Isso vale para todo mundo que se acha no direito de propagar a sua verdade como verdade única. A quarta coisa a ser olhada com muito amor, com muito carinho, e que exige políticas concretas, não só discursos bonitos, é a educação. Nós precisamos dar mais valor para a educação. Pessoas educadas, elas se conscientizam. Pessoas educadas, pessoas que têm consciência antidiscriminatória, alfabetização midiática, cuidado com a saúde sem estigma, proteção a grupos vulneráveis, né? Espaços que ajudam a integração e a interação digna de pessoas diferentes, de pessoas migrantes, de pessoas com políticas diferentes. Aqui nós estamos falando de igualdade de gênero, de liberdade afetiva. Nós estamos falando contra o etarismo. A Unesco trata a educação midiática como uma ferramenta prática contra a desinformação, contra os estereótipos e contra a intolerância. E aqui, o quinto eixo que nós precisamos estar melhorando para que tenhamos uma vida muito melhor, exige uma mudança subjetiva e profunda. Sair do vício de querer ter razão e entrar na responsabilidade de coexistir sem anular o outro. Isso é uma maturidade civilizatória. Não é concordar com tudo. É se recusar à tentação de destruir aquilo que você não concorda. Você tem que deixar de se sentir inteiro somente quando a pessoa concorda com você. Você precisa se sentir inteiro, mesmo sabendo que existe uma diversidade. E essa diversidade de carismas, ela só serve para somar, multiplicar e nunca subtrair ou dividir. Se eu fosse fechar o pensamento de Arendt com uma única frase, eu diria que a evolução humana, ela não acontece quando eliminamos aquilo que é diferente de nós. Ela acontece quando aprendemos a sustentar a pluralidade sem transformar o diferente em inimigo. O sinal de que uma sociedade está adoecendo é sempre o mesmo sinal, quando ela prefere rotular pessoas, tribos e pensamentos. E vitória simbólica é a convivência real entre os diferentes. Em síntese, se juntarmos todos os preconceitos, homofobia, gordofobia, etarismo, xenofobia e mais, conflitos de gênero, feminismo versus machismo, reações contemporâneas, monosfera, red pill, ambiente digital, tudo aqui, ele vai aparecer
apenas como um padrão. Não só como um problema de ideais, mas um problema de como estamos nos relacionando com os outros e com nós mesmos. Arendt diria que o eixo da crise não está apenas no mal explícito, e nunca está, mas naquilo que Arendt mesmo chamou de banalidade do mal. Será que você não está banalizando o mal? Será que você não está difundindo o mal? Será que você não está sendo o mal, representando o mal, apenas por ignorar, apenas por ignorância? E quando eu digo ignorância, ignorar é no eixo do conhecimento, na falta dele, na falta de ter um eixo de conhecimento que dirige, que norteie, né, a sociedade. Quando o ser humano para de pensar criticamente, ele perde o contato com a própria consciência e perde o contato com a realidade e passa a agir por repetição e por automatismo. Hoje vivemos, no mínimo, 3 distorções centrais. A primeira, o outro virou rótulo. O gay ameaça, a mulher é problema ou é opressora, o homem é culpado ou é descartável, o corpo é falho ou imoral, a idade é um peso ou uma incompetência, o estrangeiro é um invasor do meu espaço. A pessoa desaparece e o que fica explícito é uma categoria. Segundo, a dor, ela virou uma identidade. O sofrimento que pode ser cuidado com uma boa psicanálise, com uma boa conversa, com boa noite de sono, com boas relações, ela vira uma bandeira de sofrimento, de frustração, de ideologia, de exclusão e de radicalização. Em vez de curar a dor, que é uma necessidade individual, nós passamos a organizar grupos para lutar contra aqueles que nós acreditamos que são os preceptores de nossas dores. Em terceiro lugar, o pensamento ele foi substituído por reação. As redes sociais, elas aceleraram tudo. As opiniões, elas vêm prontas e instantâneas. O pertencimento, ele vale muito mais do que a verdade. As pessoas não pensam mais sobre o mundo. Elas reagem ao mundo para serem aceitas no grupo em que elas se acham pertencentes. O lado positivo de tudo isso, e é claro que tudo tem no mínimo 2 lados, e sim, existe um lado positivo, apesar de tudo, nem tudo é destruição. Existe aí um movimento evolutivo real. O feminismo, ele trouxe visibilidade aos direitos da mulher. A luta LGBTQIA+, ela trouxe dignidade e reconhecimento aos seres que não são héteros. O movimento negro traz uma tradição que a pessoa negra tem direito a ser diferente do não branco, mesmo tendo os mesmos direitos dos brancos. O debate sobre o corpo, ele trouxe uma consciência sobre a saúde. E ele tira o estigma da preguiça, da falta de vontade, da falta de esforço. Né? A crítica ao machismo traz aqui para nós uma reflexão sobre os papéis masculinos. Se é para dividir os papéis, o único papel aqui, que não é nem do homem nem da mulher, é um tentar rebaixar o outro. Um mostrar que o outro é mais importante. Né? Então, essa reflexão nos traz aqui a olhar sobre o ser humano com equilíbrio. Qual que é o seu papel, homem? Qual que é o seu papel, mulher? E por que eu tenho que assumir um papel porque eu nasci com um gênero ou com outro? Porque eu posso ser uma estivadora, se isso faz sentido para mim. E um homem pode ser um costureiro, um maquiador, um depilador, se isso fizer sentido para ele. Não é interessante a gente olhar de uma maneira mais suave para essas coisas que parecem tão pesadas, mas que é tão natural? A natureza é plural e o mundo é um só para todo mundo. Então, nós devemos coexistir juntos. Até movimentos reativos, como o movimento do Red Pill, revela que a dor do homem tem sido ignorada. E se ele tem coragem de vir a público e mostrar as suas dores, é muito bom. O que ele não pode é ter coragem de vir agir com misoginia, querendo destruir aquilo que ele não entende ou que ele ainda não sabe conviver porque não se deu ao direito de conhecer. Em outras palavras, os conflitos, eles mostram onde a sociedade estava silenciando a sua dor e se permitindo adoecer. E esta já não é uma doença individual. Esta já é uma doença social que está destruindo a probabilidade de uma comuna saudável. E o lado negativo, que é o ponto de ruptura. O problema começa quando a justiça vira vingança, a identidade vira superioridade, a dor vira ataque e a crítica vira desumanização. Aqui entramos no território onde Arendt nos alertava, já no século passado. Quando o outro deixa de ser humano na nossa vista, na nossa visão. Quando o outro vira coisa, e esta coisa
fica justificável quando eu ataco. Desumanizar uma pessoa, coisificar uma pessoa, é transformar esta pessoa em descartável. E tente se colocar um pouco no lugar do outro. E se fosse você? E se de repente, por alguma moda, por alguma trend, você passasse? Você, heteronormativo, de direita, cristão, se de repente você passasse a ser uma coisa descartável para a sociedade. E aí, você tivesse que se esconder para poder viver. Então, se isso não é bom para mim, e não é bom para você, não é bom para ninguém. E nós podemos, sim, mudar. Apenas com uma palavra que ela é simples, mas ela tem um poder muito dominante. A tolerância. Nós devemos, no mínimo, tolerar aquilo que não entendemos, né? E procurar entender. Porque, sim, nós temos condições disso. De nos fazer entender sempre que necessário, sempre que possível. Nós estamos aqui com a internet, com os livros. Nós temos um celular nas nossas mãos que nos dá essa capacidade de conhecimento. Aprenda a ler, a ouvir, a assistir coisas que você não gosta. Coisas que você desacredita. Conheça apenas para aprender a criticar. Quando eu ouço algo, eu consigo, ali na minha mente, organizar e ver o quanto, às vezes, eu estou muito polarizada, né? É fácil falar do meu caso, onde sou uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher gay. É fácil de eu estar polarizada no estigma. Eu sou discriminada, eu não consigo, a sociedade não me permite. Mas quando eu olho o lado, todos os lados, por todas as perspectivas, eu venho aqui falar com vocês e mostrar. E eu vou gritar por todas as partes, em todos os lugares. E você pode sim fechar os seus ouvidos. É um direito seu. Mas eu vou dizer, eu quero meu espaço. Eu quero meu direito. Eu tenho o poder de mudar com a minha luz, ainda que pequena, com a minha lamparina, ainda que pequena, iluminar os meus direitos. Se você não quiser olhar, você talvez não vai olhar. Mas alguém vai, e outro alguém vai. E a polarização, aqui, ela teria que passar a virar crime, para que não haja mais movimentos como esses que nós estamos vendo, onde mulheres estão morrendo por dizer não. Porque elas têm direito de escolha. E os homens ainda não se acostumaram que eles podem ser negados. Que eles não são a última bolacha quebrada do pacote. Que ele não é a última Coca-Cola no deserto. Sim. Quando esses meninos aprenderem que realmente todos nós temos direitos à escolha e que se não for desta vez e se não for com esta pessoa, será com outra, eles deixarão de ser meninos mimados, batendo os pezinhos De que se não for minha, não será de mais ninguém? e passarão a ser homens que podem escolher suas mulheres e que também podem ser ou não ser escolhidos, porque todos nós temos o direito de ser o que somos e de gostar do que gostamos. Então, vamos olhar o outro como ser humano, exatamente como nós, com deveres e com direitos. O verdadeiro perigo de não olhar desta forma para o mundo e que quase ninguém percebe não são os extremos isolados. É quando pessoas comuns, igual a eu, igual a você, repetir discursos sem pensar, odiar pessoas sem conhecer, defender ideias sem consciência, atacar sem responsabilidade. Isso sim é a tão dita banalização do mal, que Hannah, muito acertadamente, tentou fazer com que isso não acontecesse de novo depois do Holocausto. O caminho da evolução, a solução real, ela não é utopia. Se quisermos uma sociedade saudável, não basta lutar contra o preconceito. É preciso reconstruir o que Arendt chamava de um mundo comum. Voltar a enxergar as pessoas não como categorias. Antes de qualquer rótulo, existe um ser humano. E esse ser humano pode ser eu, pode ser você, pode ser seu filho, pode ser seu irmão, pode ser seu vizinho, seu pai ou sua mãe. Separar a dor da identidade e sentir a dor do ser humano e tornar essa dor em liberdade e não em aprisionamento é a única forma de desenvolver uma sociedade mais saudável, um mundo melhor para todo mundo. Pensar antes de pertencer. Nem tudo que o seu grupo acredita é verdade. Nem tudo que o outro grupo fala é mentira. Sustentar a diferença sem destruir o outro. A pluralidade não é concordar. É conviver sem anular o outro.
a responsabilidade emocional e ética não basta estar certo. É preciso não ferir, não desumanizar e não destruir o que você acredita que está errado. Se você está certo, siga certo o seu caminho. Deixe o outro errar. Ele tem o direito. Criar espaços reais de diálogo, sem demagogia. Nós devemos dialogar só se existe. Sem eco, sem guerra, sem repetições ideológicas, sem sentido. O que vamos falar e agir a partir de hoje, depois de compreendermos tudo isso que falamos, é que o ego ferido, buscando pertencimento, identidade construída pela oposição, projeção massiva, gente. O mal está sempre no outro e nunca em nós. A ausência da elaboração emocional, o resultado, com certeza, se não for cuidado tudo isso, ego ferido, identidade construída pela oposição, projeção massiva, a ausência de elaboração emocional, o resultado será uma sociedade reativa e não consciente. Com isso, uma vida inconsistente e o excesso de dores, traumas, além das lutas constituídas pela ignorância, ainda as doenças pelo fato do não pertencimento. Existem doenças aí como ansiedade, vocês já ouviram falar? Ansiedade, pânico, crises de depressão e tantas outras doenças que vêm causada pela necessidade de pertencimento que não é validado. Não ser validado é um processo traumático demais. E quando nós estamos polarizados, atacando o outro, nós estamos fazendo com que o outro não pertença a um mundo comum. É um mundo só, lembra? Para habitar a diversidade. Aqui, gente, para a gente fechar, eu gostaria de dizer que o mundo, ele não está dividido só por ideias. Está dividido por pessoas que não conseguem mais se reconhecer umas nas outras. E quando o ser humano deixa de ver o outro como humano, ele também começa a perder a própria humanidade. Hannah Arendt não estudou monstros. Ela mostrou que o maior perigo é quando pessoas comuns passam a pensar, para de sentir, ela deixa de sentir e começa apenas a repetir coisas monstruosas. Sem pensar, sem sentir, só repetindo automaticamente, porque o outro deixa de ser um humano. Nós vimos aqui uma história que aconteceu há algum tempo atrás, onde meninos foram e mataram uma mulher no ponto de ônibus. E quando perguntaram para eles por que eles mataram uma empregada doméstica, os meninos responderam: Doméstica? Eu pensei que fosse uma prostituta. Coisificação do ser humano. Porque se fosse uma doméstica, seria um humano. Se fosse uma prostituta, não seria um humano. Uma pessoa que botou fogo no mendigo. Por quê? Se não fosse mendigo, seria um ser humano. Mas como é alguém que mora nas ruas, não é um ser humano. Isso é muito triste de pensar. E nós vemos hoje garotos levando uma única garota e fazendo o que quer com ela. Por quê? Porque ela disse não? Porque ela era isso ou aquilo? Porque ela se vestiu daquele jeito? Nós não sabemos exatamente aonde foi que uma garota deixa de ser um ser humano para ser uma coisa. E conforme ela é uma coisa, ela pode ser usada ao meu bel prazer. A verdadeira evolução humana não está em vencer o outro, não está em provar o seu ponto de vista, não está em impor uma verdade que ela faz sentido só para você ou só para o seu grupo. Está aqui um momento de pôr as mãos na consciência, pensar conscientemente, sentir com responsabilidade e conviver sem destruir. Porque sentir, todos nós podemos sentir raiva, amor, orgulho, ódio. O que nós não podemos é achar que os nossos sentimentos devem moldar os outros ao nosso bel prazer. Esse é um recado que eu vim deixar aqui. Hoje é mais um dia que nós estamos aqui nesse canal, tentando falar como a psicanálise, a psicologia, ela não está tão longe das nossas realidades. Tudo isso, ela pode ser transformada, ressignificada, abolida no nosso dia a dia, apenas com conversas saudáveis, com ressignificação. Nós podemos sim olhar uns para os outros, mas nós só podemos mudar a nós mesmos. E a psicanálise faz isso. Então, quando a gente traz a doença não como algo que é só o louco que está doente, mas como nossa sociedade está doente e nós representamos essa sociedade, nós vemos que urge o tempo em que a psicanálise ela não será algo muito distante de mim. Os cuidados psicanalíticos com a mente, ela tem que estar na cesta básica do ser humano. Nós precisamos de arroz, feijão, óleo, mistura e cuidados físicos e mental. Porque é a nossa saúde que vai transformar
este mundo e um mundo saudável. Eu sempre digo que o mundo, ele está muito saudável. Ele nos dá comida, água, oxigênio. Ele está perfeito. O que precisa mudar é o ser humano que vive nesse mundo. E nós sim estamos doentes. E merecemos. Não só precisamos, nós merecemos cuidar de nós mesmos para termos relações saudáveis, para criar filhos saudáveis, para que a sociedade possa conviver de forma saudáveis, uns com os outros, sem guerra, sem massa contra massa. Vamos começar a agir de maneira pensada e não reagir conforme aquilo que ouvimos e não conhecemos. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista. E este foi mais um momento onde nós estamos revelando a mente sem filtro. Um abraço, um grande abraço, um beijo e até a próxima, gente.